a palavra ao subsecretário Rogério, em seguida ao subsecretário Gabriel, pelo tempo, Rogério, que entender necessário para a resposta das demandas. Bom, primeiro agradecer a todas as pessoas, a fala de todo mundo. E eu acho que vocês perceberam o tamanho da responsabilidade que se tem na elaboração de uma lei. Só que a gente está num momento que para mim, como planejador, que estou querendo pensar a cidade do futuro, uma distância muito grande da realidade do dia a dia de vocês. Porque enquanto a gente está pensando na cidade que queremos lá há 10 anos, a cidade está em movimento e projetos acontecendo que foram pensados fora do plano, né? E a Transoceânica é um exemplo disso, que é uma infraestrutura de qualificação. Então, isso tem uma consonância com o plano que está sendo implantado, mas ela é uma obra de dimensão enorme, como toda obra, com impactos do dia a dia severos. E eu acredito e solidarizo com esse processo de intervenção com essa consequência do impacto do dia a dia. Não é fácil. E eu acho que é isso. Vocês têm que se mobilizar o tempo todo para que a obra se aproxime mais da realidade de vocês do que hoje ela está sendo. E essa questão da mobilidade, o plano diretor, ele é a macrodiretriz, como a gente tem falado aqui, com os instrumentos de aplicabilidade futuras. O plano de mobilidade está sendo executado agora e eu espero que ele traga respostas mais concretas do que o plano diretor possa dar. O plano diretor não tem condições hoje de falar da rua ou da rotatória do Cafubá, né? Porque ele está naquela diretriz geral. Infelizmente, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu podia estar aqui demagogo e falando, o plano diretor vai resolver a rotatória do Cafubá. Ele não resolve a rotatória do Cafubá. Ele quer dar orientação para que os projetos e os planos e projetos que venham após a aprovação do plano diretor tenham diretrizes mais próximas da realidade. E a mobilidade é uma questão que está colocada dentro do plano. Só que hoje, no município de Niterói, e é uma coisa que a gente tem discutido internamente dentro da secretaria, existe a cultura do carro. Então, vários relatos aqui estão relacionados à educação do carro, da forma que é conduzida o trânsito na cidade, né? E quando vem uma obra que diminui vias, alarga calçadas, então, que é uma diretriz que está querendo uma mudança de cultura, que as pessoas usem outros meios de transporte que não o carro, e eu falei isso em Caraí, que a gente tem uma utopia. Agora eu estou respondendo. Espera, agora eu estou respondendo. Pessoal, vamos respeitar o direito à fala Agora do subsecretário. Todos falaram, todos tiveram a oportunidade de falar. Eu falei em Caraí que alguém disse que o plano é utópico, e utópico em querer que, pelo menos,
10% das pessoas deixem de utilizar carro. Há diretrizes nesse sentido. E passem a usar o transporte público. Isso é diretriz. Isso é que o plano está querendo direcionar. E uma infraestrutura de segregação do ônibus, isso não é um privilégio da cidade de Niterói, isso existe em várias grandes cidades, é a tendência para isso. Então, por isso, nesse sentido, a Transoceânica está conectada com as diretrizes do plano. Outra questão que é abordada é a questão que o plano diretor não traz o que a gente quer para a cidade do ponto de vista da morfologia urbana. Ou seja, quais são os gabaritos, o que se quer para as regiões da cidade, para essas macro áreas que a gente está desenhando aqui. Porque aqui não é o momento. Se eu tivesse aqui trazendo já os gabaritos definidos, meu vereador Paulo Eduardo, que eu respeito muito, estaria aqui me xingando e dando tapa na minha cara. Que isso não teria sido discutido, não é essa a forma de discussão dos gabaritos. Então, para isso, tem, sim, colocado dentro do plano que a gente vai executar uma lei de uso e ocupação do solo. É a cargo a gente colocou a cargo do Executivo, seguindo a Constituição Federal, que é o Executivo que tem um instrumento de definir, de dar a primeira proposta à população, a iniciativa. Então, se isso não estiver claro, que a iniciativa é do Executivo, mas ele tem que ser discutido com audiências públicas, passando depois pela Câmara, também com audiências públicas. Então, nós todos estaremos ferindo a Constituição Federal. Então, quando a gente coloca lá no artigo, como alguém colocou, sobre por que a iniciativa do Executivo? É o Executivo que tem a prerrogativa do uso do solo. É isso, é simples. Mas a gente não está dizendo que o que a gente dizer já está valendo, já valeu como lei. Pelo contrário, tem que se passar por todo o processo legislativo. Senão o Ministério Público está aí para exercer o seu poder. E, obviamente, depois tem que passar pelo conjunto de vereadores para a aprovação dessa lei. Então, a prerrogativa do Executivo é da iniciativa. E diferente do plano de 92, ao invés da gente estar propondo uma discussão para cada região, a gente está propondo que essa lei seja discutida para a cidade inteira de uma vez. No sentido de evitar o que aconteceu, de sair cada um com uma nomenclatura, em tempos diferentes, com condições diferentes. E aí sim, Paulo, eu acho que você tem condições de evitar as encomendas e ter uma discussão muito clara com a população de que cidade a gente quer. Então, em relação à lei de uso do solo, essa é a questão. E essa é a lei de uso do solo, que aí as associações comerciais estão aqui cobrando da gente como é que o plano vai direcionar o uso dos locais. É a lei de uso do solo que a gente precisa discutir e debater novamente. É mais um instrumento de participação, eu ratifico aqui. Alguém, acho que foi o Cláudio até, perguntou sobre as zonas de especial interesse social, como é que se define isso. A gente está trazendo uma nomenclatura do Estatuto das Cidades, e dentro da lei do plano diretor, tem a definição do que são as EIs, que são as comunidades, as favelas, as áreas precárias, as áreas subutilizadas,
enfim, tem critérios técnicos para a definição disso. E a gente está aqui num processo muito participativo, de escuta do legislativo e das audiências públicas, revisando o mapa de ZEIS, porque eu acho que Niterói tem um problema de acúmulo de habitações precárias, de áreas não atendidas. E aqui tem um instrumento muito interessante, que são as leis que está ali no Estatuto da Cidade, que a gente está refletindo dentro da nossa lei, antecipando até, se a gente podia deixar isso até para a lei de uso e ocupação do solo. A gente está antecipando e já deixando isso claro, que a orientação na lei de uso e ocupação do solo tem que servir àqueles critérios de zona de especial interesse social. Então, assim, é uma definição clara que a gente quer, pelo menos, orientar esse processo de habitação de interesse social, muito claro, definido, com áreas delimitadas. A professora Regina Belenstein é uma defensora das leis vazias. A gente está tentando entender esse processo melhor, que não é fácil, porque a estrutura fundiária de Niterói tem alguns problemas. E a gente precisa sentar e debruçar tecnicamente para responder todas essas demandas, e é o que a gente está tentando fazer, junto com as comissões de urbanismo e de meio ambiente, e incorporando a fala e as escutas que estamos tendo dentro nas audiências públicas, legislativas. Um exemplo disso é o que aconteceu com o Engenho do Mato. Tá? Na última audiência, de uma forma muito organizada, com uma reivindicação muito clara do que se quer para o bairro, a gente destacou um instrumento previsto dentro do plano, que até então atendia 3 áreas da cidade, que é Itacoatiara, Camboinhas e São Francisco. E hoje a gente está usando esse instrumento para o Engenho do Mato, para todo o bairro do Engenho do Mato. Acho que a gente chegou ali numa delimitação ali, né, da avenida principal ali em direção ao P7, como uma APAU. Né? E eu acho que a gente teve uma reunião muito produtiva, de trabalho, de abrir mapa, de fazer delimitação, enfim. O executivo está ouvindo e quer ouvir mais e quer tentar responder da melhor forma possível às escutas, à fala da população. Quando a gente tiver instrumento previsto dentro do plano diretor para atender isso, as reivindicações. Quando a gente não tiver esses instrumentos, a gente tem que olhar para ver dentro da estrutura da prefeitura, do dia a dia, como é que se responde a essas reivindicações. E eu acho que a gente tem e deve ser ouvido e tem que exercer esse poder. Quanto à reversão da mão da Avenida Central, fala do secretário, da assessoria jurídica, da SMU, não existe nenhum projeto de reversão de sentido único para a Avenida Central. Né? E se esse projeto tiver em algum lugar, tragam para a gente, vamos ver porque dentro da secretaria isso não está sendo discutido. Enfim, isso é uma resposta direta. Quanto à questão da lagoa, a Secretaria de Urbanismo está assumindo uma forma de discussão para resolver esse impasse que é histórico da cidade. Então, a gente está recebendo todos os materiais. Jamel, se você puder mandar a apresentação. Existe um laudo aqui jurídico que a gente vai passar. Hoje, a gente não tem uma resposta ainda para o que vai acontecer com a lagoa. Aquela imagem do PUR, que são, aquela imagem de não sei quantos prédios ali, ela não é verdadeira.
o Ministério Público Federal já inviabiliza qualquer licença hoje, então aquilo não existe, né? Então aquilo não vai ser construído daquela forma. Então a gente está, em relação à Lagoa, está sendo estudado internamente para a Secretaria de Urbanismo. Foi agora contratado um estudo com dinheiro público, para a gente também ter mais embasamento técnico para responder algumas questões que a gente tem. E no momento certo, o Ministério Público vai conduzir uma fala, como já foi dito pelo Renato, para sentar todos os atores e dar uma resolução cabível ao entorno da Lagoa. Foi o Alexandre que me perguntou sobre a outorga onerosa. A outorga onerosa não significa que você poder pagar para construir mais, que você vai desrespeitar os limites. Existe um cálculo de coeficiente que limita também a outorga onerosa, né? Então, se a lei de uso e ocupação do solo limitar, dar o gabarito limite, é ali que a outorga onerosa poderá trabalhar, né? Enfim, existem alguns mecanismos de contenção dessa outorga onerosa. O que eu quero dizer é que existe limite para a outorga onerosa. Ela não é a revelia, né? Então, no plano diretor? Não, porque essa é a função da lei de uso e ocupação do solo. É lá que vai do PUR, né? Então, hoje, os limites estipulados por PUR são o máximo que a outorga onerosa tem para trabalhar. Tá? Bom, você também levantou a questão da infraestrutura. Eu acho que também as diretrizes que a gente está querendo, quando a gente fala qualificação, o que a gente quer chegar é com a infraestrutura, né? Acho que existe no título lá das políticas setoriais, todas as políticas de infraestrutura estão lá dentro e tem diretrizes gerais para elas. Então, o plano de saneamento, como foi dito aqui, tem que seguir as diretrizes que tem ali. O plano de mobilidade, que está sendo executado agora e vai ser entregue em 2018, tem que seguir as diretrizes gerais que estão aqui, né? Então, as políticas setoriais estão previstas aqui, sim, inclusive de educação e de saúde, como pensando esses elementos como infraestrutura pública atrelado ao tecido urbano. Então, houve um relato aqui de uma pessoa do Engenho do Mato em relação ao problema das crianças do Fundamental 1 que tem que se deslocar para muito longe. A diretriz do plano diretor não quer que isso aconteça. Então, a Secretaria de Educação tem que repensar esse processo, se esse processo existe. Enfim, então tem que ter mecanismo para uma avaliação melhor desse processo. Então, essa é a diretriz do plano diretor. Bom, Adelso, agora a gente tem um ofício claro para responder ao que você vem questionando nas audiências. Acho que a gente já tinha dito que esse questionamento pode ser feito direto na SMU. Tá? Esse ofício está sendo entregue para a nossa assessoria jurídica. E se você quiser, vá até lá, nos procure, mostre o processo que a gente é obrigado a dar essa resposta. Acho que a gente não pode aqui ficar de fala, de boca, respondendo. A gente precisa, o poder público precisa de
de instrumentos para responder e ser obrigado. Tá? Então, tá aqui, o Secron fez um trabalho, e aí eu vou estar encaminhando para a assessoria jurídica para a resposta. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Alguém, o biólogo, que é o Eduardo, né, questionou sobre a questão de mais claridade nos mapas, né? Isso é uma discussão que a gente já está tendo com todo o pessoal que está participando, das descrições e etc. Mas a gente está também colocando à disposição, para quem quiser, e isso a gente já forneceu, os limites numa plataforma que possa ser acessível com Zoom, por exemplo, o Google Earth. Então, se alguém precisar desses limites, das macroáreas, das macrozonas, é só me procurar, pegar meu e-mail, manda um e-mail, que eu prontamente tenho isso pronto. Eu já respondi toda a bancada do PSOL, a assessoria do Flávio Serafim também já me demandou isso. E, na medida do possível, obviamente, eu não, tecnicamente, às vezes eu posso demorar para responder, mas pode ter certeza que esse mapa está na mão de vocês, no formato que se precisar, a gente está disponibilizando. Então, aí a gente fez um trabalho externo, que aí eu vou tentar, depois se alguém quiser me mandar e-mail, a gente também produziu um banco de dados geográfico para acessar. Então, enfim, eu vou dar a senha, tudo para acessar todos os mapas do plano diretor de forma com zoom, em cima da foto aérea, enfim, da melhor forma possível. Então, o que a gente quer dar é maior transparência nesse processo. A forma de descrição, aí é uma coisa que a gente vai ter que debater aqui com o Legislativo, como é que a gente vai fazer isso. Se eu tiver que fazer uma descrição hoje de todas essas macroáreas, tecnicamente, no prazo de execução, de aprovação do plano, é quase impossível. Então, vou até pedir um prazo, se eu puder ter prazo, para fazer esse descritivo, se é que a gente vai ter que ter, se as soluções cartográficas não forem suficientes, eu vou pedir um prazo para poder executar isso dentro da secretaria. Queria fazer uma defesa da equipe da SMU, principalmente do Departamento de Urbanismo. Eu tenho 17 pessoas que trabalham comigo, inclusive a minha diretora, todos comissionados, sim, mas se um dia eu convido qualquer um a subir lá no 13º andar e conversar com qualquer um, independente, escolher um aleatório, até o estagiário, ele vai ser muito claro e não vai estar defendendo bandeira ideológica e política ali dentro, não. A função deles são técnicas. Mesmo os comissionados, eles têm uma responsabilidade ali dentro, e todos eles são muito conscientes disso. E isso eu cobro diariamente deles. Hoje, em 6 meses que eu estou lá, a gente conseguiu produzir tecnicamente coisas que nunca foram feitas dentro da secretaria. Hoje a gente tem um mapeamento de uso do solo na escala do lote, e que a gente vai trabalhar isso para detalhar os planos posteriores. Isso vai ajudar na lei de uso e ocupação do solo, isso vai ajudar no plano de mobilidade. Enfim, eu quero fazer uma defesa pública e pessoal dos técnicos da secretaria. E assim como eu, que não tenho um partido e não estou aqui por causa de partido nenhum, estou aqui pela minha competência técnica, do trabalho que eu executei dentro da Fundação Getúlio Vargas, e eu não quero perder isso como minha orientação de vida. Então, eu deixo aqui a minha responsabilidade técnica nas nossas ações, nas nossas respostas. Então, isso eu queria deixar muito claro e registrado na audiência pública, que a gente tem um compromisso técnico e independente de governo, a gente está produzindo uma lei que é uma lei de Estado,
que vai valer por 10 anos, independente se o Rodrigo não vai estar aqui daqui 3 anos, e o próximo prefeito vai ter que assumir os compromissos que foram feitos e executados dentro dessa lei. Então, essa é uma lei de Estado e não é uma lei de governo. Só um segundo. Porque é muita coisa. A Cecília está aqui, beleza. Cecília, você leu artigos da primeira parte de diretrizes gerais do plano. Mas essas diretrizes, se você avançar na leitura das macroáreas, elas não são todas direcionadas a cada macroárea, ela tem um sentido. Assim como eu disse aqui, claramente, quando eu falei da macroárea de integração metropolitana, que é ali que a gente quer incentivar o crescimento populacional, de ocupação, novas moradias no centro, essa diretriz que você leu está aplicado na região na macroárea de integração metropolitana. Aqui, desculpa, até vou pegar aqui, dá licença, que até foi um questionamento feito na fala da Heloísa, quando a gente está descrevendo a macroárea de qualificação urbana, que é o que está aqui, que rege grande parte da área urbana do município, da região oceânica, eu vou ler, tá? Controlar os processos de adensamento construtivo em níveis intermediários, de modo a evitar prejuízos para os bairros e sobrecarga no sistema viário local, de áreas localizadas em pontos distantes do sistema de coletivo. Então, eu acho que está claro a diretriz. E cabe à lei de uso do solo cumprir isso aqui. Tá? Se o processo de adensamento tiver que ser discutido na região oceânica, ele tem que cumprir essa diretriz. Tá? Calma, estou falando. Calma. Então, se isso não está claro, por favor, vereadores, deixem isso claro e mais explícito na lei. Porque o Executivo teve essa postura de colocar dessa forma. Tá? Os níveis intermediários é subjetivo, esse é subjetivo. E o que vai definir isso é a lei de uso e ocupação do solo. Tá? Então, é isso. Então, nós não estamos, Cecília, de forma implícita ou mascarando o que a gente quer de adensamento. Tá? Tá de forma muito clara. E se isso não estiver claro, por favor, através do seu vereador, mude a lei. Proponha a mudança através de emenda, que isso fique mais claro e objetivo, para que oriente a lei de uso e ocupação do solo. Bom, acho que eu tentei passar por tudo. Existem outras coisas que são importantes aqui, mas eu acho que de uma forma muito geral, eu preferi centrar nessas questões que eu acho que estão direcionadas diretamente ao plano, não excluindo de jeito nenhum o problema do dia a dia, a consequência da obra. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que, como poder público, tem que planejar e tem que comunicar melhor para que as coisas sejam feitas de uma forma mais harmoniosa e parcimoniosa. Mas uma obra nunca é harmoniosa em lugar nenhum do mundo, né? Então, a gente tem que estreitar esse laço de comunicação e melhorar a comunicação e a resposta à população. Obrigado. Obrigado, Rogério. Com a palavra, o subsecretário Gabriel. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Melo Cunha, estou como subsecretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade desde 2013, no município de Niterói.
Sou nascido e criado aqui na região oceânica de Niterói. Fui estudar fora, estudei em Portugal, fiz mestrado e agora estou fazendo doutorado lá também. E volto para cá e fui convidado para trabalhar em 2013. E minha área de tese é justamente ligada a Niterói e a parte de direito ambiental. Eu tenho pouco tempo para falar, né? A escola aqui já está me pedindo, pelo amor de Deus, senão vai ser mandado embora, então eu vou ser muito breve e tentar ser bem sucinto. Eu estou vendo aqui alguns problemas que foram mencionados sobre os problemas ambientais, e aí falam de lagoa, plano de saneamento, falam também de recategorização de certas unidades de conservação de macrozonas. O que eu tenho para dizer é o seguinte: hoje, o objetivo desse plano diretor é tentar buscar uma equalização entre direitos de primeira geração, que são aqueles direitos fundamentais, direito à vida, com direitos mais modernos, que tem direito de primeira, segunda, terceira e até quarta geração. Então, nós estamos tentando pegar esse plano diretor e verificar bairros em Niterói, que por vezes se assemelham muito, né, aos melhores países do mundo, né? Se você for para Icaraí, alguns bairros Cambuins, Taquatiara, tem boa qualidade. Outros bairros não têm toda essa qualidade. E vivemos isso num metro quadrado. Ou seja, no espaço físico do município muito pequeno, né? Como um senhor mesmo falou aqui muito bem, ele falou: eu pago IPTU de Ipanema, sendo que minha rua nem está asfaltada. O outro falou: como é que querem diminuir as vias se não tem a ciclovia? Né? Então, alguns problemas que são complexos, não são problemas fáceis de se resolver, isso eu quero que a população entenda, não são problemas fáceis, não existe uma bala de prata ou não existe uma varinha de condão para resolver esse problema. Esses problemas se resolvem através do diálogo, da pressão social e da lucidez da população em entrar em contato com a administração pública, com os vereadores e até mesmo, caso seja necessário, com o Ministério Público. E essa é a dinâmica da democracia. É esse o Estado de Direito que a gente quer, não só para nós, mas para as gerações futuras, como falaram aqui por uma menininha, uma pequena. E hoje estamos aqui, são 10 horas da noite, estamos falando sobre plano diretor. Isso é exercer cidadania. É muito bom para a sociedade. Não só para quem ficou aqui até agora, mas para as pessoas que não vieram e que vão saber das informações de vocês. E vocês falaram: olha, no dia 2 de outubro, vamos à Câmara de Vereadores, vamos buscar o vereador, vamos mandar ofício para a Secretaria de Meio Ambiente, vamos mandar e-mail para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria de Urbanismo. É isso que a população tem que fazer, o exercício de cidadania. E isso eu estou dizendo para os senhores porque, óbvio que o plano diretor tem excelentes diretrizes. A gente fala de bacias aéreas, a gente fala de cidades sustentáveis, a gente fala de excelentes diretrizes, e que a população não tem que pensar que isso é utópico. Pode ser utópico hoje, agora, aqui, nesse momento, Niterói em obra, com várias coisas acontecendo, mas o futuro vai dizer que essas diretrizes não são utópicas. Na verdade, é uma visão de futuro para a nossa cidade. E aí, quando nós falamos de visão de futuro para a nossa cidade, tem um plano diretor que carrega essas diretrizes, e que muitas pessoas falaram que é utópico, mas, na verdade, ela está à frente da geração. Isso nós contribuímos para poder fazer, inclusive as macrozonas marinhas que foram apresentadas aqui, que poucas pessoas deram atenção. A macrozona marinha, Niterói é um dos primeiros municípios no Brasil a terem a macrozona marinha vinculada ao plano diretor municipal. Porque o plano de gerenciamento costeiro estadual não foi aprovado. A solução que Niterói teve para poder justamente abarcar as zonas marinhas é botar uma macrozona marinha, de uso intensivo por parte da Baía de Guanabara e do uso das praias oceânicas. E as pessoas podem falar: mas e o que isso vai melhorar a minha vida? Vai melhorar em muito. Ligado às atividades anormalmente perigosas, com exploração de petróleo. A gente transformou essa zona, essa Resex Marinha de Itaipu, ela é de uso sustentável e a gente consagrou no plano diretor, é uma vitória. Nós enviamos um comunicado interno ao secretário de Meio Ambiente, Renato Barandia, falando que as políticas públicas e os planos, seja de saneamento ou qualquer outro tipo de plano, tem que estar vinculado diretamente com a característica da zona marinha da sua região. Isso aí é uma excelência. Bacias aéreas, nós estamos tratando no plano diretor. As pessoas vão perguntar: o que são bacias aéreas? Né? Muita gente que está aqui hoje não sabe o que é uma bacia aérea. A bacia aérea é a umidade que cada copa da árvore leva, como se fossem rios aéreos, verdadeiros rios aéreos, e que o nosso município tem isso. Qual é a temperatura de Pendotiba? Qual é a temperatura de Engenho do Mato? Chega, às vezes, a ter 10 graus de diferença com o centro de Niterói.
Isso nós consagramos no nosso plano diretor. Então, eu entendo que quando as pessoas falam, nós não queremos esse plano diretor. Não, nós não queremos que tenha um adensamento desproporcional ao equipamento público que vai ser servido para a população. E isso nós estamos equalizando o plano diretor. Agora, óbvio, precisamos cobrar prazos. Qual vai ser o prazo do plano de saneamento ambiental? Qual vai ser o prazo de arborização? Qual vai ser os planos? Imagina que nós estamos fazendo uma analogia com a Europa pós-Segunda Guerra. A partir de 2012 é que nós tivemos lei de acesso à informação e transparência. Sabe o que isso significa? Significa que agora, em 2017, a população está tomando conta e sabendo o que está sendo gasto, com o que está sendo gasto, o salário do Gabriel quanto é, como subsecretário, a obra quanto custou, e vamos criticar e verificar quais são os erros que foram cometidos. Ninguém aqui é dono da verdade e ninguém aqui sabe mais do que outra pessoa. Tanto o conhecimento tradicional é importante, quanto o conhecimento técnico-científico. Vamos harmonizar, vamos tentar dialogar. E esse exercício é que a gente precisa ter. Manter o diálogo. Que às vezes a gente percebe que a sociedade entra num nível de estresse tão grande, e com certeza, porque é obra, é violência, é salário, os problemas que nós vivemos hoje, o estado da arte da sociedade é um estado da arte histérico. As pessoas estão estressadas e acabam não dialogando. Seja o pai de família com o seu próprio filho, seja o pai de família com a Secretaria de Meio Ambiente, ou com o seu vereador, ou com o Ministério Público. E é esse exercício que nós podemos fazer aqui. Então, eu parabenizo quem veio à audiência pública, mas parabenizo muito mais quem ficou até o final, que são os senhores. E aqui eu não estou aqui para puxar absolutamente nada de ninguém. Estou valorizando esse ato, que é para isso, mais audiências que nós precisamos, mais comprometimento da população com a administração a gente precisa, porque se a administração pública não está tendo comprometimento, a população tem que exigir esse comprometimento. Como foi feito. Nós conversamos, o próprio vereador Bruno, a equipe do gabinete do Paulo Eduardo, a vereadora Talíria, tiveram na Secretaria de Meio Ambiente, conversando sobre os prazos, conversando sobre o Vale Feliz, sobre as propostas que foram trazidas do Vale Feliz. Os fragmentos florestais do Vale Feliz são muito importantes. É cumprir a lei da Mata Atlântica. É você estabelecer ali os corredores ecológicos. Teve um senhor aqui, que me passou o nome, porque eu nem estou vendo os nomes, porque não dá para responder um a um pelo tempo, porque eu já tenho que entregar a escola, estou desesperado. Por mim, eu respondia um a um. Mas deixo aqui o meu e-mail, gabriel.sustentabilidade@gmail.com. Eu vou repetir, gabriel.sustentabilidade@gmail.com. Se tiver qualquer questionamento, seja do âmbito técnico, jurídico, envie para nós contribuições. Lembro aos senhores que nós realizamos uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o COMAN, toda a última terça-feira do mês. Amanhã vai ter reunião lá. Um dos temas da pauta é sobre o licenciamento do potencial poluidor que está tendo na Bacia de Campos, do petroleiro que está tendo lá, Tartaruga 1 e Tartaruga Verde. A Petrobras vai amanhã lá na Secretaria de Meio Ambiente. Vamos sentar lá e verificar na reunião do Conselho. Todos estão convidados. Basta entrar no site da Secretaria de Meio Ambiente. Então, tem esse diálogo. Sugiro aos senhores, os que estão reclamando da falta de transparência, que entrem no site da Secretaria de Meio Ambiente. Só botar SMARS, que é a abreviatura de Secretaria do Meio Ambiente, Recursos e de Sustentabilidade, no Google, que vocês vão ver. Nós temos câmaras técnicas funcionando, nós temos mapas lá que podem ser disponibilizados à população de maneira gratuita. Enfim, o que eu estou, nesse último minuto, diante de toda essa discussão e tudo que está se havendo aqui, é falar que a única forma da gente transformar a nossa realidade social é através do diálogo. É através do diálogo. Então, eu peço que continuem dialogando com a Secretaria de Meio Ambiente, continuem dialogando com a Secretaria de Urbanismo, continuem dialogando com a Câmara dos Vereadores, e caso esses dois poderes não resolvam, o Executivo e o Legislativo, o próximo passo é buscar o Judiciário. Para quem não estiver satisfeito, para quem não se sentir contemplado, é um exercício, gente. É esse exercício de cidadania que eu acho que chegou o momento do brasileiro, do povo de Niterói, da região oceânica, aprender a percorrer. Né? Eu acredito que esse é o caminho. Ninguém está certo e ninguém está errado. Agora, o bem comum é algo que todo mundo pode almejar e pode querer para si. Então, para tranquilizar, só para terminar minha fala, que eu sei que você já está querendo ir embora, quanto à Lagoa, a Lagoa, no âmbito, na Secretaria de Meio Ambiente, dito pelo meu secretário hoje para mim, a Lagoa vai cumprir a sua função. Qual é a função da Lagoa? Ser preservada. Alguém falou, a Lagoa está morrendo. A Lagoa vai morrer. Né? Daqui a milhões de anos a Lagoa vai morrer. Só que a gente pode acelerar esse processo ou não acelerar.
Do ponto de vista dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, não querem. Querem valorizar o sistema ecológico. Não adianta urbanizar sem critério ecológico. Não adianta empreender, a iniciativa privada querer empreender sem o conceito de desenvolvimento sustentável. Não adianta você querer fazer uma obra onde depois ela vai alagar, né? O plano de saneamento, por exemplo, ambiental, é um plano de saneamento aqui em Niterói que nós fizemos o termo de referência para o Estado licitar. Porque era esse o acordo, eles tinham um empréstimo do BID para poder licitar. Até uma colega aqui de trabalho, a professora da UF, trouxe aqui para mim. Está lá, pelo Estado, suspenso. Só que o termo de referência de Niterói foi feito por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, foi feito pelos técnicos da EMUSA, foram feitos pelos técnicos de diversas áreas da CLIN. Então, nós temos um excelente termo de referência e que vai ser licitado pelo município. E se o Estado não vai fazer o plano de saneamento ambiental, nós vamos fazer. E para dizer que o plano de saneamento ambiental não é apenas água e esgoto. O plano de saneamento ambiental tem 4 escopos. E esses 4 escopos têm que caminhar juntos, de maneira horizontal. Que é o quê? Gestão dos resíduos sólidos, drenagem, distribuição de água e tratamento de esgoto. Se esses 4 elementos não andarem juntos, não adianta você ter uma excelente distribuição de água. Se você não tiver esgoto, vai dar problema. Não adianta você ter uma excelente drenagem. Se você não tratar dos seus resíduos sólidos, vai entupir a boca de lobo e você vai ter problema. Então, isso já está, tecnicamente, já está ultrapassado. O plano tem que ser plano de saneamento ambiental envolvendo esses 4 escopos. E isso Niterói fez com excelência, não por ter participado diretamente, mas porque nós pegamos todos os critérios, sejam os critérios que tem na Europa, nos Estados Unidos, estão esses critérios todos para fazer o nosso termo de referência, estão no nosso do município de Niterói. E eu sei que um dos maiores problemas que aflige a região oceânica é o saneamento ambiental. Outro é a mobilidade. Aí a mobilidade, a Secretaria de Urbanismo está aqui para colaborar no que for. E os erros que foram cometidos, ou se a população entender que há necessidade de mudança do projeto, então vamos fazer o exercício de democracia. Vamos buscar a Secretaria de Urbanismo. Urbanismo tem que ter mais rotatórias. Não funcionou? Vamos à Câmara dos Vereadores. Queremos mais rotatórias. Não funcionou? Vamos ao Judiciário. E é assim o exercício da democracia. É isso que eu quero deixar claro aqui. Não vou tomar mais o tempo. Essa é a minha mensagem. Repito, o meu e-mail é gabriel.sustentabilidade. Se ninguém foi contemplado, ou se a pessoa que não se sentiu contemplado pela fala, pode me mandar o e-mail e eu estarei à disposição para responder. Tá ok? Eu agradeço aí e peço desculpa a demora. Com licença. Muito obrigado. Eu preciso encerrar. O colégio pediu para eu encerrar 10 horas, são 10h10, estão me cobrando. Eu preciso encerrar. Vamos cobrar esses políticos, então. Vamos cobrar isso. Obrigado. Pessoal, próxima audiência é dia 2, 6 horas na Câmara. Obrigado a todos. Está encerrada a audiência pública.